É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Adriana Alvarenga, eu sou chefe do escritório do Unicef em São Paulo e estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho, para falar um pouquinho sobre gravidez na adolescência. Eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos e curtos, eu tenho um fone de ouvido grande na cabeça, preto, e atrás de mim tem umas caixas azul, 100% azul, com uma logomarca branca do Unicef com o nosso slogan, que é para cada criança. O Unicef é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, nós somos um organismo internacional, parte da ONU, e para dizer bem resumidamente, nós somos o braço da ONU, né, da Organização das Nações Unidas para os Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Eu trabalho no Unicef há 19, quase 20 anos, e é uma alegria, um prazer muito grande compartilhar com vocês, conselheiros tutelares, dessa missão de vida que é o trabalho pela garantia dos direitos dos nossos meninos e meninas, né? Para que cada menino e menina tenha acesso à educação, à saúde, à proteção, à assistência social. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que eu possa me guiar um pouco por um PowerPoint que eu preparei para essa conversa. E eu espero que isso nos ajude, né, a trazer alguns dos aspectos mais relevantes sobre o tema da gravidez na adolescência. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de gravidez na adolescência, a rede de proteção para adolescente gestante e a gravidez na adolescência em decorrência da violência sexual. A minha apresentação não está super pontuada, divididinha dessa maneira, mas os temas estão todos integrados em torno desses três elementos. E a primeira coisa que eu quero trazer para a nossa reflexão é para que cada um de vocês assistindo a essa aula pense em qual a sua referência sobre gravidez na adolescência, né? O que seu pai, sua mãe, seu cuidador dizia sobre essa questão? Que conversas você teve sobre direitos sexuais, direitos reprodutivos na sua vida e que te levou a formar os conceitos, os valores que você tem hoje? Eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso e ver como que isso bate na nossa própria pele, né? Porque na pele dos adolescentes também bate de alguma maneira. E essa citação que está na minha apresentação, né, que fala: vocês querem entender a gravidez na adolescência? Então é preciso olhar além da nossa barriga, ouvir também a nossa cabeça e o nosso coração. Essa é uma frase de uma adolescente que estava grávida quando fez com a gente uma oficina em que nós queríamos justamente ouvir as percepções dos próprios adolescentes sobre o tema. Então, a gente não está falando só sobre uma barriga, a gente está falando de um ser humano que está em uma fase de adolescência, né, e que tem características diferentes de outros adolescentes. Então, a gente fala de várias adolescências, né? E a gravidez na adolescência é um fenômeno complexo, que envolve múltiplas dimensões da vida humana, né? Está diretamente relacionada ao contexto sociocultural, econômico, político, assim como as dimensões étnico-raciais e de gênero. Então, se esse é um fenômeno múltiplo, complexo, a gente não pode lidar com as políticas públicas de atenção ao adolescente de uma maneira unissetorial, né? A gente precisa conversar de uma maneira intersetorial e integrando os diversos serviços para que essa questão esteja eficientemente, corretamente endereçada. É, a gravidez na adolescência, ela pode ser resultado de um conjunto de fatores. E esses fatores podem estar ligados diretamente às violações dos direitos das crianças e dos adolescentes, né? Que pode estar aí, pode ter aí a ver com um descompasso, né, entre o desejo sexual e o risco da gravidez, que pode resultar na gravidez não planejada, não desejada. A vontade da maternidade, ao contrário, então a gente já conversou com muitos adolescentes que desejavam, ou que diziam desejar a, a serem mães, serem pais, então a gravidez desejada. A necessidade de mudança de status social. Então, muitas vezes, a adolescente ou adolescente são vistos
de uma outra maneira. Então, agora eu ingressei na vida adulta, ou consegue, por exemplo, sair de casa quando é vítima de uma violência constante naquela família, ou muda de status na comunidade. Então, essa é o que a gente chama de gravidez estratégica. E a gravidez fruto de violência sexual, que resulta, obviamente, então, na gravidez indesejada. Então, esses fatores todos se relacionam como um processo marcado pelas diversas formas de violência. O que a gente está falando quando a gente fala de diversas formas de violência? A gente está falando da negligência, da violência psicológica, física, sexual, todas elas sofridas pelo adolescente, muitas vezes ao longo da sua história, né, da sua infância e da sua adolescência. A literatura mais sociológica fala da gravidez na adolescência como um fenômeno social. Agora, do ponto de vista biomédico e orgânico, a adolescência é definida pela faixa etária da pré-adolescência, né, dos 10 aos 14 anos, e da adolescência entre os 15 e os 19, conforme define a Organização Mundial da Saúde. Obviamente, dentro do nosso Estatuto da Criança e Adolescente, a adolescente é considerado dos 12 aos 18 anos, como vocês bem sabem. E esse conceito da gravidez na adolescência, ele tem que ser visto dentro do âmbito dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, que são os direitos relacionados à educação em sexualidade, à saúde sexual e reprodutiva, e que abarcam as diversas áreas do exercício da cidadania, da saúde, da educação, da orientação sexual. E, portanto, implicam estratégias intersetoriais, como eu falei anteriormente. A abordagem do tema da gravidez na adolescência também tem a ver com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, só lembrando, são aqueles objetivos definidos pelos diversos países que compõem aí a Organização das Nações Unidas, e que tem uma série de objetivos e metas para serem cumpridos pelos países até 2030. E aí a gente tem o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, que diz respeito à saúde e bem-estar, e inclui aí a questão da mortalidade materna e da mortalidade de recém-nascidos e de crianças de até 5 anos. E por que isso tem a ver com gravidez na adolescência? Porque muitas vezes a adolescente ainda não tem o corpo absolutamente pronto para ter uma gravidez saudável, ou ela não tem a atenção suficiente durante essa gravidez, o que pode levar à morte tanto da mãe quanto da criança. E o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, que trata da igualdade de gênero. Então, aí a gente fala sobre o acesso universal à saúde sexual e à saúde reprodutiva, aos direitos sexuais e direitos reprodutivos, e a eliminação de todas as formas de violência contra as meninas e mulheres. E como também a gente já conversou, a gravidez na adolescência muitas vezes é fruto da violência sexual. Como é que a gente está com relação aos dados de gravidez na adolescência aqui na cidade de São Paulo? Se vocês olharem para esse gráfico, vocês vão ver que de 2016 a 2020, o número, a proporção de nascidos vivos, né, de bebês nascidos vivos de mães adolescentes foi caindo gradativamente. Isso é uma ótima notícia. Então, hoje a gente tem um pouco mais de 9% dos bebês nascidos vivos que são de mães adolescentes. O que aquele gráfico significa, né? Esmiuçando ele um pouquinho mais. Então, em 2016, nasceram 167 mil bebês em São Paulo e 20 mil eram de mães entre 10 e 19 anos. Em 2020, nasceram 147 mil bebês em São Paulo. Portanto, já houve uma queda de natalidade entre as várias faixas etárias. E 13,5 mil bebês de mães entre 10 e 19 anos. Aí, entre os anos de 2019 e 2020, são os únicos anos da série histórica em que menos de 10% dos nascimentos foram de bebês
foram de bebês de mães adolescentes. Quando a gente recorta por faixa etária, né, então ali a gente pega primeiro entre os 10 e 14 anos, a gente vê uma redução de 691 casos em 2016 para 400 em 2020, então é uma queda realmente significativa. O mesmo movimento se observa entre 15 e 19 anos, embora o número seja muito maior, né? Então, em 2016, a gente tinha cerca de 19,6 mil bebês nascidos de mães adolescentes e uma queda para 13.137 em 2020. Então, realmente é um movimento que vem sendo significativo, né, e permanente, e é certamente um movimento que a gente tem que observar e trabalhar para continuar reduzindo. Agora, quando a gente olha para a situação pelos distritos de São Paulo, né, então vamos ver qual a diferença entre ser adolescente em algumas regiões de São Paulo e em outras. Se vocês olhem o primeiro mapa, o de 2016, ele vai mostrar as áreas mais escuras são aquelas em que há um maior número de casos. De 2016 para 2017, a gente nota um movimento, uma redução pequena, né, em alguns territórios. Então, Jardim São Luís, Cidade Dutra, desculpem, Pedreira, enfim, alguns dos territórios da cidade, alguns dos distritos da cidade, mostrando uma redução. Quando a gente vai para 2018, a gente nota que continua diminuindo, né? E continua diminuindo também nos territórios mais vulneráveis, nas periferias. Em 2019, né, alguns territórios vão diminuindo sua gradação de cor, então isso quer dizer que os números de bebês nascidos vivos de mães adolescentes foram diminuindo, e aí a gente nota que esse movimento, que essa redução acontece também nas periferias. E esse é o mapa de 2020, em que a gente nota uma melhora bastante significativa, né, a redução desses números e dessa cor, dessa gradação de cor, gradação de cor entre os diferentes territórios, ficando só o de Marcilac com um indicador com uma cor mais escura no mapa, mas quando a gente faz a análise dos dados, a gente também considera de uma maneira diferente Marcilac, porque o território geralmente leva a uma distorção dos dados por causa da grandeza do território e o menor número de pessoas vivendo ali. Então, se a gente olhar quais são os distritos com maior número de bebês de mães adolescentes em 2016, a gente vai ver Grajaú, Jardim Ângela, Brasilândia, Cidades Tiradentes e Cidade Ademar. Agora, notem como muda a situação quando a gente olha para 2020. Então, alguns territórios permanecem, né, e outros, em outros a gente vê, esse ainda estamos em 16, em 2020, a gente vê que alguns deles desaparecem do ranking de maior proporção de bebês nascidos vivos. Então, é o município mostrando que sim, é possível reduzir a gravidez na adolescência e que é preciso investir mais nos territórios mais vulneráveis, porque é onde aparece ainda o maior número de casos. Também é importante olhar para a questão de cor e raça da mãe, quando a gente olha para esses indicadores. Então, a proporção das meninas se tornando mães mais cedo, que são negras, aumentou em 13% nos últimos anos. Então, embora a gente tenha uma boa notícia de redução nos indicadores municipais e também nos territórios mais vulneráveis, a gente nota muito mais claramente que fica um fenômeno mais marcado entre as meninas negras moradoras dos territórios periféricos da cidade.
Então, quais são as premissas, né, para a proteção dos direitos, sexuais e direitos reprodutivos dos adolescentes, né? Então, primeiro, a formação continuada dos profissionais de saúde, educação, assistência social e direitos humanos, e é importante dizer que a gente não está falando da formação isolada, né, gente? Assim, é claro que tem muitas especificidades nas funções de cada um, mas é importante que haja um diálogo entre as diferentes áreas, porque a gente está falando de um adolescente único, né? A gente não tem como compartimentalizar esse adolescente. É, a orientação permanente aos adolescentes em saúde sexual e saúde reprodutiva, direitos sexuais, direitos reprodutivos, incluindo aí educação em sexualidade, prevenção de gravidez não planejada, prevenção às infecções sexualmente transmissíveis e ao HIV e acesso aos métodos contraceptivos e exames preventivos. E a atenção direta na comunidade, dando acesso à informação à população mais vulnerável nos seus domicílios, nas escolas, na comunidade, nos serviços de assistência social. Então, novamente, esse conceito de estar todo mundo junto para que a gente possa lidar corretamente com esse tema. Quando a gente fala da proteção das adolescentes grávidas e dos seus direitos, então, a gente está falando da permanência na escola, do direito ao pré-natal, do direito à renda, do direito à paternidade e da atenção psicossocial. E aí eu quero chamar a atenção sobre o direito dos meninos também, né? Assim, as meninas são afetadas de uma forma muito particular pela questão da gravidez na adolescência, mas isso, obviamente, elas não ficam grávidas sozinhas e elas não são afetadas diretamente. Então, assim, o menino também se torna pai e também precisamos ter atenção adequada a ele. Claro que na rede de proteção de crianças e adolescentes, a gente tem os papéis de cada um dos atores, e aí eu vou destacar só esses 4, porque a gente tem aqui uma limitação um pouco rigorosa de tempo. Então, o conselho tutelar, de novo, não quero ensinar o Padre Nosso ao Vigário, mas vocês já sabem, então, que no artigo 136 do ECA está explícito que cabe ao Conselho Tutelar escutar, orientar, aconselhar, encaminhar e acompanhar os casos de violações de direitos, fazer requisições de serviços públicos necessários, comunicar o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e a autoridade policial quando é exigido esse tipo de intervenção. No caso de situações de violência sexual ou todas as formas de violência, o Conselho Tutelar pode auxiliar no encaminhamento a serviços, no registro de denúncias e na apresentação ao Ministério Público, além de acompanhar o andamento dos processos, buscando assegurar os direitos da vítima e da família. E o Conselho Tutelar deve ser comunicado sobre os casos de suspeita ou confirmação de violência sexual contra crianças e adolescentes, mesmo que não haja uma gestação. Então, de novo, a importância do trabalho integrado entre as diversas áreas, para que também o conselheiro tutelar possa estar mais próximo da população em todos esses serviços. Na saúde também tem papéis muito específicos, né, o fornecimento de preservativos, a realização de exames preventivos, a oferta de informação clara e de fácil compreensão sobre direitos sexuais, direitos reprodutivos para os adolescentes e para as famílias. No atendimento e acolhimento da adolescente grávida, então, o profissional de saúde deve, já na recepção, abrir o que a saúde chama de boletim de emergência, providenciar todos os exames necessários, acompanhar a internação, quando é o caso, verificar o acesso a todos os outros profissionais, assegurar o acesso a pelo menos 7 consultas de pré-natal e acionar o núcleo de prevenção à violência, que deve, então, acolher a criança e adolescente para os cuidados necessários e articular as ações que precisam ser tomadas no caso da violência.
E na educação, novamente, né, ofertar informação clara e facilmente compreensível. Então, esse é um ponto que eu reforço para todos os atores, porque realmente é um esforço que precisa ser de todos. Registrar o registro, realizar o registro da notificação compulsória de suspeita ou evidência de violência, garantir que a partir do 8º mês e nos 3 meses subsequentes ao parto, a menina possa continuar estudando em casa. Em parceria com os serviços de assistência social e saúde, apoiar a mãe e o adolescente pai para que eles continuem estudando. No caso de revelação de situação de violência, é importante destacar que não é o profissional de educação que realiza a escuta especializada, né? Então, é preciso direcionar aos serviços da rede que tem essa função, e aí entra novamente o conselho tutelar. Na rede de proteção, ofertar informação clara e eficiente e facilmente compreensível, mais uma vez bato nessa tecla, e aí fazer toda a avaliação social da situação, prover apoio e orientação aos familiares, elaborar relatório social, verificar se é o caso de entrar em algum programa de transferência de renda, enfim, todo o trabalho que é específico da assistência. Mas o mais importante, e que eu quero bater novamente nessa tecla, é a importância do trabalho intersetorial. Então, que o planejamento, o monitoramento e a implementação sejam feitos sob a premissa de que os meninos e meninas são sujeitos de direito, que precisam de apoio e orientação e que precisam que essa orientação seja integrada entre os diversos serviços. As ações de orientação, formação e sensibilização e autocuidado devem sempre ser realizadas com a escuta ativa e a participação dos adolescentes, para que isso faça mais sentido para eles, para que eles possam ser ouvidos, possam trazer também as suas sugestões. Os serviços sensibilizados e preparados para falar sobre os direitos sexuais e direitos reprodutivos, e aí eu insisto na questão da formação, porque este não é um tema com o qual todo mundo se sente confortável, a gente tem uma série a gente tem os nossos valores, a gente tem as questões religiosas que muitas vezes influenciam, então, e a timidez muitas vezes, né? Então, a gente também é fruto de uma educação que veio ao longo da nossa vida, né? E aí a gente precisa um pouco se libertar delas para poder falar com os adolescentes sobre esse assunto. Novamente, né, reforço aqui o ponto de dar acesso à informação à população mais vulnerável diretamente onde ela está, né, na comunidade, no domicílio, nas escolas, nos serviços de assistência social, serviços de atendimento socioeducativo e por aí vai. E cada serviço precisa ter a segurança, o conhecimento e a segurança para poder indicar o outro serviço que precisa ser acionado, né? Então, às vezes, o conselheiro tutelar recebe uma denúncia e aí ele precisa ter clareza de, bom, isso aqui cabe à educação, isso aqui cabe à saúde, isso aqui cabe à assistência e poder orientar a família para que acione ou apoiar a família no acionamento desses outros serviços. Promover um processo contínuo de discussão sobre a temática nas unidades educacionais, né, nas escolas, nos serviços de saúde, na assistência social, com o conselho tutelar, enfim, de forma que vocês possam participar de uma construção mais coletiva, né, conselheiros tutelares, com educadores, com assistentes sociais, com profissionais de saúde, para que esse trabalho seja mais consistente. Por fim, eu espero que eu não tenha falado muito rápido, mas os 20 minutos eu acho que até passaram. Eu queria deixar essas 2 referências para a consulta de vocês, e agradecer muito pela atenção, colocando novamente o Unicef à disposição para que a gente possa fazer esse diálogo conversando, né, ao vivo, quer seja pelo modelo virtual, quer seja pelo presencial. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, e fico à disposição.